Relator apresenta hoje plano de trabalho para discussão da reforma tributária. Gasolina ficou mais barata nas distribuidoras e mais cara nos postos. E você vai ver também. Começou hoje um mutirão de renegociação de dívidas online com bancos e financeiras de todo o país. Equipes suspendem buscas em São Sebastião por causa de novas chuvas. Até o momento, 65 óbitos foram confirmados. Colisão de trens mata 36 pessoas e deixa dezenas de feridos na Grécia. E a gente fala sobre uma das épocas mais saborosas do ano. Os ovos de Páscoa já estão nas prateleiras e a expectativa de vendas é bem positiva. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Bem-vinda de volta. Muito obrigada, estava com saudade. A gente também. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O grupo técnico que discute a reforma tributária na Câmara dos Deputados se reúne nesta tarde para definir um plano de trabalho. As propostas de emenda à Constituição, que já estão em tramitação no Congresso, são a base do debate. O plano de trabalho do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, que vai embasar as discussões na Casa, deve ser avaliado e definido pelos parlamentares. A ideia é unificar os dois projetos que tramitam no Congresso Nacional e trazer as propostas de governo para dentro do novo texto. A PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, deve ser a base. Mas propostas da PEC 110, que é discutida no Senado, vão ser acrescentadas ao texto. No início do mês passado, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que a discussão sobre o assunto não começaria do zero. As matérias já foram destrinchadas na comissão mista e o texto precisaria ser ajustado. O grupo de trabalho da reforma tributária foi criado no dia 15 de fevereiro e tem inicialmente 90 dias para concluir as atividades. A estimativa é de aprovar uma primeira parte da reforma ainda no primeiro semestre de 2023. Para isso, o governo deve mexer de início apenas nos tributos indiretos, buscando uma solução para todas as arrecadações federais, estaduais e municipais e criar um novo imposto com valor agregado. A tributação sobre a renda ficaria para o segundo semestre. Começaram a valer nesta quarta-feira os novos preços do litro da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras às distribuidoras. Mas com a reoneração parcial anunciada pelo governo, o preço dos combustíveis sobe menos. A gasolina subiu até 34 centavos nas bombas e o etanol 2 centavos, com a reoneração parcial dos combustíveis. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerando a redução de 13 centavos para o litro da gasolina e de 8 centavos para o litro do diesel nas refinarias anunciados pela Petrobras. Com a redução do valor, o litro da gasolina para as distribuidoras baixou 3,9% e passou de R$ 3,31 para R$ 3,18. Vale lembrar que a gasolina teve uma alta de 7,46% no preço médio do litro anunciada em janeiro, antes de Jean Paul Prat ser nomeado presidente da estatal. No caso do diesel, a queda foi de 1,9% e passou de R$ 4,10 para R$ 4,02. É a segunda vez que o preço do diesel é reduzido no mês de fevereiro. As alíquotas do PIS/COFINS para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha estavam zeradas desde o ano passado. Em 1º de janeiro, o presidente Lula assinou a medida provisória que previa a reoneração da gasolina e do etanol a partir de 1º de março e a dos demais combustíveis em 1º de janeiro de 2024. Para manter a arrecadação de quase 29 bilhões de reais, o governo brasileiro decidiu taxar a exportação de petróleo em 9,2%. A decisão tem o objetivo de compensar uma perda de arrecadação pelo governo federal. A nova medida provisória tem validade até o fim de junho.
A partir de julho, a desoneração vai depender da votação no Congresso. Caso os parlamentares não aprovem a MP, as alíquotas voltam aos níveis do ano passado, com a reoneração total. E começou hoje um mutirão de renegociação de dívidas online com bancos e financeiras. Uma oportunidade para os 70 milhões de brasileiros que estavam inadimplentes em janeiro, segundo a Serasa Experian. Durante todo o mês de março, os brasileiros inadimplentes têm a oportunidade de renegociar as dívidas feitas com bancos e financeiras no mutirão de negociação e orientação financeira promovido pela Febraban em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades, exceto aquelas em que algum bem foi dado como garantia. A ação acontece logo após o país ter registrado recorde no número de inadimplentes, com mais de 70 milhões de pessoas nessa condição em janeiro de 2023. O levantamento foi feito pela Serasa Experian. 5 anos antes, em janeiro de 2018, havia cerca de 59 milhões de brasileiros inadimplentes. Além da inadimplência, segundo a Serasa Experian, o valor das dívidas cresceu 19% no período. Cada inadimplente deve, em média, R$ 4.612. Em janeiro de 2018, o valor médio era de R$ 3.926. Para fazer uma negociação, o cliente pode procurar diretamente o banco ou a financeira de quem é credor por meio dos canais digitais oficiais das instituições ou pela página consumidor.gov.br. E agora a gente fala sobre o caso de vaca louca que foi detectado no Paraná. A China sinalizou que pode retomar as exportações de carne do Brasil. E isso foi depois de uma conversa entre o Ministério da Agricultura e o governo chinês para esclarecer sobre o caso. Os dois países aguardam o resultado do teste feito no Canadá, que sai até o final dessa semana. Vamos acompanhar. O Ministério da Agricultura acredita na retomada das exportações de carne bovina à China ainda em março. Mas para isso é preciso que seja confirmado que o caso de mal da vaca louca, registrado no Pará, é realmente atípico. Uma amostra foi enviada para um laboratório no Canadá e o resultado deve sair até sexta-feira. A expectativa do governo brasileiro é que a contaminação tenha sido de maneira orgânica, em um animal mais velho e que não há risco para o rebanho. Uma conversa por videoconferência entre o Ministério da Agricultura e a cúpula da Administração Geral de Aduanas da China foi considerada bem esclarecedora e muito positiva. O protocolo Brasil-China para a doença da vaca louca determina a suspensão preventiva das vendas de carne bovina ao país asiático, quando um caso é diagnosticado. Por isso, a exportação foi interrompida já na semana passada. A medida só foi válida para o mercado chinês, mas que é justamente o principal destino dos embarques do produto. E mudando de assunto, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil suspenderam as buscas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, por causa de mais chuvas. A forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira deixou cerca de 30 bombeiros ilhados em uma área de risco no bairro da Baleia Verde. O grupo que procurava o último desaparecido precisou ser resgatado. A Defesa Civil emitiu um alerta para chuva forte na região, com possibilidade de novos deslizamentos de terra, válido até essa quinta-feira, até amanhã. Segundo o governo do estado, até o momento, no litoral norte, foram confirmados 65 óbitos. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira. O mês de março começou com alerta de chuvas acima da média no sudeste, centro-oeste e também no nordeste. Em algumas cidades do sul do país, a chuva pode cair em vários períodos do dia, mas a previsão é que ela seja abaixo da média para todo o mês de março, não sendo suficiente para resolver os problemas de estiagem do estado. Para hoje, apenas o litoral gaúcho, parte do Espírito Santo e do interior nordestino não tem alerta de chuvas, mas o calor continuará forte em todo o Brasil. Vamos conferir agora como ficou o tempo em algumas cidades do país? Começamos por Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
O dia por lá continua de calor, com chuvas rápidas até a noite. Vemos o céu azul, mas com nuvens se formando. Agora faz 25 graus, que é a máxima prevista para hoje. Vamos agora conferir o sudeste do país. Em Vitória, no Espírito Santo, o dia continua de calor e sem previsão de chuva. Vemos o céu bem azul, sem nuvens praticamente. Agora faz 33 graus, bem perto da máxima, que chega aos 34 graus. E para finalizar, vamos conferir como fica o tempo aqui em São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, quarta-feira continua de calor e chuvas rápidas durante o dia e também à noite. Vemos o céu azul, mas com muitas nuvens nesse momento. De volta comigo, agora faz 29 graus e a máxima chega ainda hoje aos 30 graus. Dani? E veja a seguir, colisão de trens mata 36 pessoas e deixa dezenas de feridos na Grécia. E ainda, os ovos de Páscoa já estão nas prateleiras e a expectativa de vendas para esse ano é bem positiva. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Pelo menos 36 pessoas morreram e cerca de 85 ficaram feridas após a colisão de 2 trens na cidade de Larissa, no centro da Grécia. Nesta quarta-feira, o diretor da estação de trem da cidade foi detido e o procurador da Suprema Corte ordenou uma investigação. Um trem de passageiros que realizava o trajeto entre as cidades de Atenas e Tessalônica se chocou com um comboio de cargas próximo à região de Larissa, no centro do país. De acordo com a empresa responsável pelos trens, cerca de 346 pessoas viajavam nos veículos no momento do acidente. As mortes confirmadas foram de passageiros que estavam nos 3 primeiros vagões. De acordo com as equipes de emergência, pouco mais de 200 pessoas foram retiradas do trem sem ferimentos. Já os feridos foram encaminhados para hospitais próximos. O Ministério da Saúde da Grécia disse que a maioria dos passageiros eram estudantes que retornavam para Tessalônica após um fim de semana prolongado. De acordo com relatos, o trem estava atrasado e parou por alguns minutos quando o estrondo foi ouvido. Após a colisão, os trens descarrilaram e um grande incêndio tomou conta do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 17 caminhões tentavam apagar as chamas. Mais de 30 ambulâncias se deslocaram para a região para realizar os serviços de resgate. Após a tragédia, a reunião foi convocada para investigar as causas do acidente, que foi considerado o pior da história do país, de acordo com a imprensa. Já o governo grego decretou luto nacional de 3 dias. A Organização Meteorológica Mundial alertou nesta quarta-feira para um possível retorno do fenômeno climático El Niño. Isso por conta de uma mudança nas condições de temperatura nos próximos meses. O fenômeno atmosférico causa aquecimento fora do normal no Oceano Pacífico, na parte equatorial, influenciando a superfície das águas e o clima em outras partes do globo. A agência da ONU afirma que há 15% de chance do El Niño voltar entre abril e junho. E a possibilidade aumenta para 35% entre maio e junho. E de junho a agosto sobe para 55%, com a maior probabilidade de ressurgimento e elevação nos níveis de temperatura. Já o fenômeno Laninha, que surgiu em setembro de 2020 e, segundo especialistas, está chegando ao fim, é relacionado à redução da temperatura das águas do Pacífico, em um resfriamento em larga escala, que é um cenário oposto ao que se vê com o El Niño. Ainda que os últimos 8 anos tenham sido os mais quentes já registrados. As consequências gerais do El Niño são as temperaturas globais que voltam a subir, prejuízos econômicos e ambientais, como mudança nas forças dos ventos, transformação na quantidade de chuva, secas e enchentes.
consequências que também afetam as atividades agrícolas. Aqui no Brasil, o El Niño tem influenciado no clima, provocando excesso de chuvas no Sudeste e no Sul e secas em outras regiões como o Norte e Nordeste. E enquanto os meteorologistas consideram a probabilidade do retorno do El Niño e de um aquecimento da temperatura, o período seguinte será conhecido como de condições neutras ENSO, o que significa nem El Niño e nem Laninha. E o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente chinês Xi Jinping para discutir uma série de questões comerciais e seus desafios internacionais. O encontro dos dois líderes acendeu um alerta nos países do Ocidente, já que a China e Belarus possuem laços estreitos com a Rússia. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e o presidente chinês Xi Jinping concordaram em fortalecer os laços de seus países e disseram estar dispostos a trabalhar juntos para um desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais. Os dois chefes de Estado assinaram uma declaração conjunta, firmando o desenvolvimento de uma parceria estratégica abrangente, no que chamaram de estratégia para todos os climas. China e Belarus também assinaram diversos documentos de cooperação bilateral em setores como economia, comércio, indústria e agricultura. Xi Jinping disse que os dois países também devem se apoiar, defendendo seus interesses centrais e se opondo a interferências de forças externas sobre a soberania e segurança. Outros países do Ocidente veem a visita com maus olhos, já que Belarus e China estreitam laços com a Rússia. Belarus, inclusive, tem dado sinais de seu posicionamento a favor de Moscou no conflito com a Ucrânia. Já o Departamento de Estado dos Estados Unidos chamou a visita de Lukashenko de exemplo de como Pequim está aprofundando os compromissos com a Rússia sobre o conflito na Ucrânia. E vamos falar agora de coisa boa, afinal os ovos de Páscoa já estão à venda em muitos lugares. E para a indústria, comércio e microempreendedores, a expectativa de vendas para esse ano é bem positiva. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. A época mais doce do ano está chegando e muitas lojas já estão assim, lotadas de ovos de todos os tipos, cores e sabores, para os mais variados gostos. A Ana Luísa, de 12 anos, já está contando os dias para a Páscoa. Eu adoro essa época. Eu e minha família inteira já estamos pensando. Eu amo demais chocolate. A dúvida agora é quantos ovos vai ganhar. Se vierem 10? Eu como tudo. Se depender da Ana Luísa, a expectativa de vendas no Brasil vai se confirmar. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ainda não tem uma estimativa em números, mas espera ultrapassar o faturamento de aproximadamente 2 bilhões de reais registrados em 2022. Esta loja pioneira no setor pretende faturar pelo menos 25% a mais nessa Páscoa em relação ao ano passado. E não só com as vendas dos ovos industrializados, mas principalmente com toda a matéria-prima necessária para a produção de ovos caseiros. Afinal, é nessa época que muitos microempreendedores aproveitam para ganhar dinheiro. A Edileuza já está fazendo a cotação para essa Páscoa. Há 2 anos ela decidiu empreender nessa área e diz que vale muito a pena. Dá para faturar o dobro, né, do que eu gasto. A microempreendedora conta que no começo aprendeu tudo sozinha. Mas agora... Hoje eu faço um curso assim para mim estar me aperfeiçoando mais, para você ter uma prática. Afinal, conhecimento nunca é demais e os valores são acessíveis. Nessa rede, são vários os cursos oferecidos na área. Você tem curso de R$ 29,00, de R$ 39,00, tem curso de R$ 100,00, que são os cursos de mais extenso, de maior duração, né? Mas é muito barato. A gente chegou a ter 6 mil alunos média mês, que é muito mais que uma faculdade, colocando pessoas no mercado, pessoas que pagaram dívidas, pessoas que saíram de dificuldade, que pagaram escola, que se tornaram empresas, centenas de empresas. Empresa hoje que tem 3 mil lojas que nasceram dos nossos cursos.
Nunes está nesse ramo há quase 40 anos. Diz que fazer ovos de Páscoa é mais simples do que fritar um ovo, mas é preciso técnica. A gente ensina as pessoas todas as dicas, como fazer o chocolate de maneira prática e rápida. A gente tem um curso que uma pessoa só, ela consegue fazer 100 quilos por dia de ovos de Páscoa. Então imagine você fazer 100 quilos de ovos por dia, se foram ovos de 500 gramas, são 200 ovos que ela fez num dia, pode vender até no atacado e ganhar dinheiro e sair de dificuldades, né? Ou montar seu próprio negócio. Tem gente que estuda até para fazer ovos para a própria família. Quantos filhos você tem? Tenho 2 só, mas muitos sobrinhos, muita gente na família. Aí eu falei, seria legal eu aprender a fazer, até comprei um kit já de confeiteiro, já tô para fazer tudo. Se não for para faturar nessa Páscoa, fica a dica da Lilian para ao menos economizar com os ovos. Gasta muito menos e faz a alegria de toda a família. Gasta muito menos e se diverte todo mundo, né? Essa caçada aos ovos vai ser demais. Para saber mais sobre os cursos citados na reportagem, acesse nossa página no Instagram, @HitNotícias. Deu água na boca, né, Dani? Nossa, essa hora ainda? Um chocolatinho? Vai bem. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. 1h50. Uma ótima tarde e até amanhã.